Será que é uma coligação partidária é a mesma coisa que uma federação partidária? É interessante pensar na palavra federação e lembrar lá na matéria de direito do trabalho, em que nós tínhamos lá o sindicato. Cada 5 sindicatos você formava uma federação. Cada 3 federações você formava uma confederação. Bom, aqui, só a título de analogia, você tem que uma federação é a junção de vários partidos políticos. Assim como lá em direito do trabalho, a federação é a junção de vários sindicatos. Tá? É lógico que lá nós temos ainda outras nomenclaturas, mas aqui, para ficar bem claro, você tem um partido político, certo? Você tem a possibilidade de vários partidos se coligarem para uma única eleição e você tem a possibilidade de vários partidos se unirem com uma força maior de longo período de tempo, que tem o nome de federação partidária. Então, a federação ela é mais abrangente e ela é mais longa. A coligação partidária ela é mais restrita ali por um período de tempo bem mais curto. Importante também você saber que uma coligação partidária ela é feita apenas tão somente no sistema majoritário, ou seja, votações para fins de presidente, governador e prefeito, e seus respectivos vices e o senador da República, tá? E, logicamente, o suplente. E no caso da federação, não, a federação é possível tanto no sistema majoritário, tanto quanto no sistema proporcional. Lembrando que o sistema majoritário é aquele que você leva em consideração somente os votos específicos para a pessoa, maioria absoluta. Agora, o sistema proporcional, não. O partido político ele vai ter a quantidade de votos e vai distribuir dentro da casa legislativa a depender dessa quantidade de votos e do coeficiente partidário. Bom, eu falei um monte de coisinha aqui, talvez você tenha se desconcentrado, mas vamos dar uma olhadinha bem rápido nesse pedacinho. Olha só, o que é federação partidária? É a união de forças de vários partidos políticos. Vários partidos políticos, eles vão estar juntos, conectados ali, né? Enfim, no mínimo 4 anos. Isso aqui é bem interessante porque é um período de tempo em que foi estabelecido, né? E essa duração aqui, 4 aninhos. Sistema majoritário e proporcional. Bem legal, que difere da coligação partidária que dura apenas somente uma eleição, né? Somente para o sistema majoritário aqui. É constitucional também, deve ser constituída pelo menos 6 meses antes das eleições, assim como um partido político. É interessante o fato de que quando você vai formar um partido político, ele tem que estar prontinho ali, até, por exemplo, nesse ano agora que nós estamos, só o melhor juízo, as eleições serão dia 6 de outubro, né? Deixa eu ver se é 6 de outubro mesmo. Domingo, tal, outubro, julho, agosto, setembro, outubro. 6 de outubro? Não. É 6 de outubro, 6 de outubro. Então você tem ali abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, até o dia 6 de abril é o prazo que a galera tem para formalizar ali a formação do seu partido político ou para formalizar também essa federação partidária. Então, a federação também tem que ser comprovada, tem que ficar pronta ali até 6 meses antes até 6 meses antes das eleições. Toma cuidado, pessoal, porque eles podem colocar na prova que tem que ficar pronto na época da convenção partidária. A convenção é uma data em que eles se reúnem para estabelecer realmente quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo, qual que é o número do partido político. Também vai estabelecer, na verdade, o número do partido político eu não tenho certeza se é nessa data, mas acho que sim. Mas se vai ser nessa data, quem é que vai representar aquela coligação partidária, quem é que vai representar, enfim, a circunstância do caso concreto, tá? A coligação, a convenção partidária é um momento de deliberar, tratar sobre assuntos, tá? Diferente do que acontece na coligação partidária, que é realmente uma união para uma eleição, e a federação, que é uma união para várias eleições, aí, período mínimo de 4 anos, tá? Bom, vamos continuando aqui. Outra coisa importante é a respeito de que, caso um partido político saia da federação antes do prazo, ficará impedido de se coligar. Olha só, ele não vai poder se coligar, ou seja, o sistema majoritário não vai poder fazer essas junções para ter força política nas 2 eleições seguintes. Além disso, não vai poder ingressar em nova federação e ainda não poder usar o dinheiro relacionado ali com o fundo partidário. Então, são coisas bem interessantes aqui com relação à federação, tá? Que é diferente da coligação partidária. Após uma breve explanação sobre a federação partidária, nós também temos aqui a filiação partidária. Lembra que os partidos políticos eles detêm o monopólio da candidatura. Isso significa que para que você possa registrar sua candidatura, para que você possa ter direito de concorrer às eleições, para se tornar eventualmente presidente, prefeito, governador, senador, deputados estaduais, federais e distritais ou vereador, você tem que fazer parte de um partido político, tá? Eles detêm realmente o monopólio da candidatura, você tem que se filiar pelo menos 6 meses também antes do pleito, antes das eleições, tá? No caso, até dia 6 de abril desse ano, para concorrer às eleições aí de vereador ou prefeito. Capacidade civil plena, né? Você não pode ser uma pessoa que tem uma condenação penal com trânsito julgado, tá? Isso é uma circunstância que vai fazer com que você não tenha condições de concorrer às eleições. Assim como também se você tiver com a sua mente meio que desregulada, você não está em condições de exercer os atos da vida civil de maneira tranquila, sozinho, sem uma outra pessoa que vai, né, ser o seu curador. Você não tem condições de exercer os atos da vida civil de maneira tranquila, você também não tem condições aí de concorrer às eleições. Então, a filiação partidária ela acontece e deve ocorrer ali pelo menos 6 meses antes do pleito, tá?
É possível também que os partidos, nos seus próprios estatutos, estabeleçam elevar esse prazo, né? A palavra estatuto, pessoal, só para você ter uma ideia, nós já falamos aqui que as sociedades simples se registram são registradas nos registros civis de pessoas jurídicas, né? As sociedades empresárias, o registro público de empresas mercantis. O que é esse registro? É você levar até um órgão competente uma folha de papel estabelecido quais são as regras da sua pessoa jurídica. Lembrando que o partido político é uma pessoa jurídica, tá? Ele não é criado por meio de lei. E esse partido político tem suas regras, ou é o estatuto social, ou é o contrato social. E aí, essas regras são levadas, e nessas regras pode estar estabelecido que, para que você possa concorrer às eleições pelo meu partido político, você tem que se registrar, na verdade, há pelo menos 6 meses antes do pleito. Não, esse aqui já é a regra, né? Esse prazo pode ser elastecido. Então, a lei diz que tem que ocorrer a filiação partidária pelo menos 6 meses antes do pleito. Agora, falando, o partido Alfa ele diz que para você ter o direito de concorrer às eleições em nome dele, você tem que registrar a candidatura pelo menos 12 meses antes do pleito, tá? Olha só, facultando-se aos estatutos do partido elevar esse prazo, tá? Desde que não seja no ano da eleição, tá? Então, assim, eu não posso alterar o meu estatuto nesse ano agora, tipo assim, as eleições vão acontecer no dia 6 de outubro. Eu não posso agora, antes do dia 6 de abril, mudar. Não, você tinha que ter registrado sua candidatura no nosso partido até o dia 6 de fevereiro. Não, não dá para mudar, né? Tá escrito 6 de abril, então até 6 de abril. Esse ano não pode ter essa alteração. É possível que você se desfilie? É possível que você saia de um partido e vá a outro partido político? Bom, sim, né? É possível que isso aconteça. É possível que você se desfiliar a outro sem cancelar o anterior, mas vai valer a inscrição mais recente. Tá? Daqui a pouco eu vou ler os artigos rapidinho com a gente. Possível se desfilar de um partido depois de ter tomado a posse, se houver justa causa, é possível, né? Porque quando você ganha, você entra na Casa Legislativa em nome de um partido político, isso acontece porque você usou aquela ideologia daquele partido político, aquela força daquele partido político. E aí não seria justo você ganhar as eleições em nome daquele partido político, estar lá dentro e falar assim, agora eu quero trocar de partido político. Não faz sentido porque o voto justamente é do partido, né? Quando você entrou naquele partido, você deu votos para ele. Por isso que existe o arrastamento, né? Existe o Xiriri, que ele vai lá e ganha as eleições, tem 1 milhão de votos, ele pega arrasta vários deputados federais junto com ele para estar presente lá dentro da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, tá bom? Acho que vale a pena dar uma lidinha, pessoal, na lei, tá? Eu sei que os professores sempre dizem isso, a gente acaba nunca seguindo essas instruções, mas vale a pena. Ó. Da filiação partidária. Só pode se filiar ao partido político eleitor que estiver em pleno gozo dos seus direitos políticos. Tá? Considera-se deferida para todos os efeitos a filiação que estiver atendendo às regras do próprio estatuto do partido. Deferida a filiação, será entregue comprovante interessado. Olha só, coisa fácil aqui de entender, olha só. É facultado ao partido estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores ao previsto na lei, o prazo de 6 meses. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto, o estatuto é a regra da própria pessoa jurídica em si, não podem ser alterados no ano da eleição. Para desligar-se de um partido político, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Então, você está esse ano aqui concorrendo às eleições pelo partido político Alfa. O que você vai fazer? Você vai se desligar? Tem interesse? Sim, você vai lá e comunica à direção municipal, na verdade, existe ali o órgão diretor do município, né? Então, assim, todos os municípios têm ali o órgão diretor que vai representar, que vai ajudar ali a fazer aquela ideia da panfletagem, dos comícios, né? Isso aí tudo vai ser feito por uma direção, é um órgão do próprio partido político. O partido político é aquela pessoa jurídica lá em cima, né? E ela tem os órgãos diretórios que estão dentro dos municípios, dos estados, né? E representando também em âmbito nacional. Esse órgão em si, esse órgão diretivo, a ele que você deve fazer essa comunicação de que você está se desfiliando. E ao juiz também da zona eleitoral em que você for inscrito. Ó, o cancelamento da filiação ele vai acontecer de maneira imediata, nas situações de morte, perda dos direitos políticos, expulsão, da filiação a outro partido político. Certo? Essas coisinhas todas aqui vão fazer com que você perda, né, ali a sua filiação partidária, você vai para outra. Ou você escolheu ou não, né? Perderá o mandato o detentor do cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa ao partido ao qual foi eleito. Considera-se justa causa para a desfiliação, ou seja, é justa causa, você pode se desfiliar se houver mudança substancial no programa do partido no qual você estava afiliado, houver discriminação política, pessoal, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional. Existe ali a janela partidária, né? Existe um período em que você pode trocar. Igual existe na NBA, um período que os times podem fazer as trocas dos jogadores, aqui também existe, tá? Esse período aqui, que é bem tranquilo. Tá bom? Da fidelidade das disciplinas partidárias, a responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido político em si.
Temos uma leiturinha dos artigos que estão relacionados com a matéria que nós estamos acabando de conversar aqui agora. Acredito, pessoal, que vale muito a pena também você fazer a sua própria leitura com os seus próprios olhos aí. E vamos dar uma olhadinha sempre nesse órgão diretivo. Sempre não, né? Acabamos de conversar sobre o órgão diretivo, que fica ali representando o ente no qual está ocorrendo as eleições. Olha só, existem então os programas de estatuto partidário, né? Olha só, é a responsabilidade do diretório. Diretório, em direito eleitoral, é um órgão de administração de um partido político. Ele é escolhido entre as pessoas filiadas ao respectivo partido para compor a sua diretoria. Daí, inclusive, tem um exemplo aqui, né? Eventual problema trabalhista que houver ficará apenas no diretório do respectivo ente responsável. Quero dizer o seguinte: se nas eleições no seu município aí você é filiado a um partido político e tem algum problema trabalhista com as pessoas que estão ajudando vocês a panfletar, com as pessoas que estão organizando comício, algum tipo de verba trabalhista que não venha a ser pago a essas pessoas que estão ali ajudando nesse partido político, a responsabilidade vai ficar com o órgão diretivo somente desse local em si, não vai se estender à responsabilidade do órgão do Estado ou do órgão nacional. Beleza, gente? Essa sala foi um pouco mais estendida porque nós lemos alguns artigos, mas vamos lá, Foco Força e Fé, fala depois de um estudo, vamos continuando aqui com os nossos estudos.